Boa tarde aos meus alunos do sétimo ano, trazendo aqui a segunda parte da nossa aula de hoje, dia 30 de abril de 2021, e trazer esses tópicos novos aqui para vocês sobre os números inteiros. Números inteiros é o conteúdo que a gente está estudando agora, e vamos trazer aqui para vocês aqui nas páginas 39, na página de número 40, na página de número 41 e página de número 42, explicações de como trabalhar com esses tópicos chamado módulo de um número inteiro. O que é o módulo de um número inteiro? Números que são opostos, ou também chamado de simétricos, e aprendemos a fazer a comparação desses números inteiros, ou seja, quem é maior, quem é menor. Então aqui no início está sendo falado módulo de um número inteiro. O nosso livro ele traz aqui um desenho, né? Traz aqui uma figura, um esquema, para que a gente possa entender o que significa o módulo. Então, como a gente está usando esse livro didático, eu quero estar comentando exatamente o que está aqui, para quando vocês estiverem estudando aí na casa de vocês, ter o entendimento. Então aqui tem duas pessoas, aqui do início, está falando aqui Clodoaldo e João. São amigos e moram na mesma avenida. Então aqui pelo esquema que está aqui, a avenida é essa aqui, ó, que está passando aqui no meio, né? Eles se encontram no clube do bairro para praticar atividade física. No esquema a seguir, as marcações destacadas em preto foram feitas à mesma distância uma da outra. Então aqui dá para a gente ver essas marcações, ó. Que eu estou vendo uma aqui, ó, outra aqui. Então a mesma distância uma da outra. E o ponto O, esse ponto que está aqui, indica a localização do clube. Então esse ponto O que está aqui, ó, é a localização do clube, onde eles se encontram para fazer a atividade física, né? E nós temos aqui também outra informação dizendo o seguinte, que o ponto A é a localização da casa do Clodoaldo. Então, esse ponto A que está aqui, ó, significa, é a localização da casa desse rapaz chamado Clodoaldo. E aqui, e o ponto B, a casa do João. Então aqui nesse lugar, ó, é que vai estar a casa aqui do João, certo? Então o que diz mais? Considere a menor distância entre as duas marcas como unidade. Ou seja, a unidade vai ser, ó, essas distâncias aí que nós temos aqui entre um tracinho preto e outro, né? O que diz mais? E o clube do bairro como o ponto de origem. Então, se aqui é o ponto de origem, então o referencial nosso vai ser aqui o clube, né? Então, o que diz mais? Podemos associar os números positivos às marcas à direita de O, ou seja, à direita aqui do referencial, à direita do clube. E os números negativos à esquerda do O, ou seja, à esquerda do clube, né? Então, baseado nesse esquema, a gente pode olhar aqui para esse desenho que é uma reta numérica, né? Essa reta numérica, observe que está representando este esquema que está aqui. Então, aqui nesse O, né, aqui na origem, é que está o clube, né? Vou até repetir aqui de novo, ó. Aqui que está o clube. Esse A aqui, como já foi dito, é a casa do Clodoaldo. E aqui o B é a casa do João. Então, nesse esquema, observe, como já foi dito, que quem está à direita do clube vai receber os sinais positivos. Aqui eu tenho mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7. Aqui é infinito para a direita, né? E à esquerda do clube vai estar os números negativos, ó. Observe que depois do zero, à esquerda do zero está o número menos 1. Aí depois o menos 2, o menos 3, o menos 4, o menos 5, o menos 6. Com certeza para cá tem mais números, né? Aqui vai estar o menos 7, o menos 8 também é infinito para a esquerda. Então, depois disso vocês
acompanha aqui comigo, veja aqui o esquema, ó, aqui da origem, aqui do clube até a casa do Clodoaldo tem uma distância de 6, né? A gente vê aqui distância de 6. E da origem até a casa do João tem uma distância de 4, né? Aqui está falando a distância da casa do João para o clube e a distância da casa do Clodoaldo também para o clube. Então, continuando aqui a leitura, o que que diz? Ó? A distância entre a casa do Clodoaldo e o clube é de... Aí no livro de vocês tem 4 unidades, mas vamos corrigir. Ó. A distância entre a casa de Clodoaldo e o clube é de 6 unidades. Então, aqui ó, eu estou corrigindo, colocando aqui 6 unidades. Dizemos então que a distância do ponto A, que é a casa do Clodoaldo, em relação ao ponto O, é dado pelo número 6. A distância, né? Está falando que a distância do ponto A em relação à origem é dada pelo número 6. A distância entre a casa de João e o clube é de 4 unidades. Ó. Veja que a distância que a casa do João está para o clube, você se distancia 1, 2, 3, 4 unidades. Dizemos então que a distância do ponto B em relação ao ponto O é dada pelo número 4. Então, vejam aqui que a distância ela não está se preocupando com a questão do sinal, né? Se é positivo ou se é negativo. A distância é que nós chamamos de módulo. O módulo, ou valor absoluto de um número inteiro, é a distância ou afastamento desse número até o zero na reta numérica. E o módulo é representado por essas duas barrinhas que estão aqui, ó. Duas barrinhas paralelas. Isso aqui é um símbolo da matemática que significa o módulo, ou seja, você está resolvendo alguma questão aí em algum momento, ou agora no 6º ano, ou no 7º, ou no 8º, ou no 9º, ou no ensino médio, sempre que encontrar duas barrinhas dessa aqui, nós estamos falando do módulo. E o que é o módulo? O módulo é a distância que tem daquele número até a origem, né? Então aqui, em outras palavras, eu estou dizendo no desenho que o módulo de menos 4 é igual a 4. Ou seja, a distância que o menos 4 está para a origem é de 4 unidades. E aqui eu posso dizer que o módulo de mais 6, eu vou indicar dessa maneira, o módulo de mais 6 é igual a 6 unidades, ou seja, a distância que o mais 6 está do zero é igual a 6 unidades. Então aqui tem alguns exemplos para mostrar para vocês. Ó. O módulo de zero é o zero. Como é que nós vamos indicar? É as duas barrinhas com o zero dentro. Ó. Então fica módulo de zero igual a zero. O módulo de mais 6 é 6. Como é que eu indico? Aí está aqui, ó. Entre as duas barrinhas, o sinal positivo mais 6 igual a 6. O módulo de menos 4 é 4. Como é que se indica? Menos 4, né? As duas barrinhas entre ele, igual a 4. Então, o módulo de qualquer número inteiro, diferente de zero, é sempre positivo, né? Ou seja, o módulo é a pessoa está perguntando qual é a distância que aquele número está para a origem, está para o zero. É isso aí que nós falamos de módulo do número inteiro. E antes da gente continuar aqui, eu quero olhar aqui novamente para essa reta numérica, né? Porque a gente vai usar muito ela aqui nessa aula. Observe numa reta numérica, né? Observe numa reta numérica o que nós temos numa reta numérica, o que nós temos que observar com muita atenção, né? Olha, numa reta numérica, quando pedir para a gente fazer o desenho dela, é você fazer uma reta como essa que está aqui, ó, e você colocar uma origem. Essa origem você pode botar no meio da reta, aqui do lado direito ou lado esquerdo, por exemplo, mais à direita ou mais à esquerda. Mas a partir do momento que você fixar o zero e você tomar uma unidade como sendo
a medida, né, que você vai usar, ou seja, eu vou botar aqui o número 1. Então, a mesma distância que você tomou do 0 para 1, você vai usar ela para frente para colocar o próximo número natural, que é o próximo número inteiro, que também é natural, né, o número 2. Aí depois a mesma distância, o 3, depois o 4, depois o 5. Então, e a esquerda do 0? A esquerda do 0 você tem um número negativo, né? Olha, a distância que você tomou do 0 para o mais 1 é a distância que você vai tomar à esquerda para colocar o número menos 1, certo? Então, esses números que estão aqui, por exemplo, o menos 1 e o mais 1, eles são números que são opostos, ou nós chamamos de opostos ou simétricos, né? Eles estão a uma mesma distância da origem, a uma mesma distância do 0. E continuando aqui, é isso que eu estou falando, ó, números inteiros opostos ou simétricos. Então, observe aqui, ó, que eu tenho alguns exemplos. Eu tenho aqui uma reta numérica, aí tem aqui o ponto geométrico B, a origem, onde está o 0, e tem o ponto geométrico A, onde está localizado o número mais 3. Então, o mais 3 está o A e o B está o menos 3. Então, eu digo que o número mais 3 e menos 3 é associado a pontos que se encontram à mesma distância do 0, eles possuem módulos iguais. Olha aqui, ó. Então, aqui seria dizer isso, módulos iguais. Seria dizer que o módulo de menos 3 é igual ao módulo de mais 3. Ou seja, o módulo de menos 3 é igual ao módulo de mais 3, que significa que esses módulos são iguais e que tem valor igual a 3, né? Mais situados em lados opostos da reta. O mesmo ocorre com o número mais 2, ou seja, mais 2, o módulo de mais 2 é igual a 2 e o módulo de menos 2 também é igual a 2, ou seja, eles estão à mesma distância da origem. Então, esses números, o mais 2 e o menos 2, são números opostos ou simétricos, e o número menos 3 e mais 3 também são números opostos ou simétricos. É o que ocorre aqui com esses exemplos, ó. O mais 9 e o menos 9, eles são números opostos ou simétricos. O mais 9 é o oposto ou simétrico de menos 9, ou vice-versa, né? Mais 100 e menos 100 são números opostos ou simétricos. Mais 100 é o oposto ou simétrico de menos 100 e vice-versa. Então, depois aqui dessa fala, tem uma atividade, né, que a gente está propondo aí que vocês possam fazer. Eu quero comentar aqui com vocês, pelo menos o primeiro. O que diz aqui? Responda as questões no caderno, observe a reta numérica a seguir. Então, nessa reta eu observo aqui, ó, no meio tem o 0, à direita dele estão os números positivos, ó, alguns, e os negativos à esquerda. Aí está pedindo que você dê a distância de mais 5 até o 0. Então, do mais 5 até o 0, a distância é 5. Do menos 8 até o 0, qual é a distância? Do menos 8, então você vai contar isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Então, você tem 8. Do menos 3 até o 0, a distância é 3. Do mais 7 até o 0, a distância é 7. Do menos 2 até o mais 5, qual é a distância? Ou seja, qual é a distância do menos 2 até o mais 5? Então, você vai olhar aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? E do menos 9 até o menos 1. Aí você está aqui no menos 9 e até o menos 1. Qual é essa distância do menos 9 até o menos 1? Então, vamos olhar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? A distância do mais 2 por mais 7. Então, olha aqui, do mais 2 até o mais 7. Qual é a distância? Eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. A distância do mais 2 por mais 7, 5. E do menos 4
por mais 4 a distância, né? Ó, se você for olhar aqui do menos 4 até aqui por mais 4, a distância vai ser de 8. E o segundo quesito, escreva o módulo dos números. Qual é o módulo de mais 25? Então eu vou traduzir aqui para a linguagem da matemática, vai ficar assim, ó. Módulo de mais 25 é igual a 25. O módulo de menos 40 é igual a 40. Ou seja, lembrando que o módulo é a distância que tem do número até o zero. Então diz assim o terceiro: dois números inteiros diferentes têm o mesmo módulo, igual a 20. Quais são esses números? Olha, quem tem módulo igual a 20 é exatamente o menos 20 e o mais 20. Eles têm módulo igual a 20, né? E o quarto quesito: quais são os números inteiros que têm módulo menor que menos 3? Não, vou repetir. Quais são os números inteiros que têm módulo menor que o módulo de menos 3? Então, se você for olhar na reta numérica, você tem aqui, por exemplo, eu vou escrever aqui, o módulo de menos 3 é igual a 3, certo? Então, eu tenho alguns números, por exemplo, o menos 2, vamos colocar isso aqui, o menos 2, depois o mais 2, tem o menos 1, tem o mais 1 e o 0. Esses números, ele tem um módulo menor que o módulo de menos 3, porque o módulo de menos 2 e mais 2 é 2. O módulo de menos 1 e mais 1 é 1. E o módulo de 0, 0, né? Então, nesse caso aqui, vocês têm que o menor módulo de menos 3 é esses aqui. Sabe-se que n é igual a menos 36. Qual é o oposto ossimétrico do número n? Né? Se o número n é menos 36, o oposto dele ossimétrico vai ser o número mais 36, né? Certo? O quinto, o sexto, o número inteiro é expresso por 128 dividido por 4 menos 30. Qual é o oposto ossimétrico desse número? Então, nesse caso aqui, você tem uma expressão, né, que tem assim, 128, aí tem dividido por 4 menos 30. O número inteiro é expresso por essa expressão. Qual é o oposto ossimétrico desse número? Então, para isso, vamos fazer essa continha que está aqui, para depois saber quem é o oposto. Então, nesse caso aqui, eu tenho que dividir, né? 128 dividido por 4. Então, eu tenho aqui 12 dividido por 4, né? Vai dar igual a 3. 12 dividido por 4 dá igual a 3. E depois eu tenho 8 dividido por 4 dá igual a 2. Então, aqui eu tenho 32, né? Se você fizer aqui de volta, 2 vezes 4, 8, 3 vezes 4, 12. Então, eu tenho 32 menos 30. 32 menos 30 dá igual a 2. Positivo, né? Então, a pergunta é, qual é o oposto ossimétrico desse número? Se o número 2 é positivo, então, o seu oposto vai ser o número menos 2, que é a nossa resposta aí. E o sétimo quesito, eu quero deixar para vocês concluírem aí. E eu quero falar aqui mais esse tópico para vocês, que é a comparação de números inteiros, né? Quando a gente vai comparar número inteiro, quando a gente vai fazer a comparação de número inteiro, a gente vai dizer quem é maior e quem é menor. Isso aí é uma coisa simples da gente fazer a comparação de número. Olha, quando nós comparamos números naturais, é muito fácil, né? Porque nós já sabemos dos números naturais qual é o número maior, qual é o número menor, né? Isso é de fácil entendimento. Ou seja,
Se eu tenho aqui o conjunto dos números naturais, vamos lembrar aqui pela letra N, aí eu tenho o 0, depois o 1, o 2, o 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, infinito, né? Então, quando a gente vai fazer comparação de números naturais, a gente entende facilmente. A gente pode dizer, se você bota o número 4 e o número 6, você vai dizer que o número 4, você vai dizer que o 4 ele é menor que 6, né? O número 4 é menor que 6. Você vai comparar o 7 com o número 5. Então você vai dizer aqui que o 7 é maior que 5, né? Então, quando se compara número natural, é muito simples o entendimento, muito fácil. Agora, quando vai comparar número inteiro, e principalmente quando os números inteiros têm a questão do sinal, muitas vezes há uma confusão, né? Pelo fato da gente não ter o costume de trabalhar, de saber, de usar esses números como a gente usa o número natural. Mas aqui, dizer para vocês que é muito fácil da gente entender. Primeiro, vamos observar como é que os números inteiros estão representados numa reta numérica, né? Então, aqui no meio tem a origem, ó. Você vê aqui que aqui tem a origem, que é o 0. À direita dele está os positivos, ó. E à esquerda dele está os números negativos. Então, o que eu vou dizer para vocês aqui? Que no lado positivo, quanto mais o número se afasta para a direita, mais ele está ficando maior, né? Então, eu digo aqui que o número 5 é maior do que o 4, do que o 3, do que o 2, do que o 1, certo? Eu digo que esses números que estão aqui, todos que estão, quanto mais se afasta do zero, mais o número fica maior. E para o lado esquerdo, quanto mais o número se afasta do zero, mais o número fica menor, certo? Então, ou seja, a gente olha aqui, qual é o número que está mais distante do zero? Aí eu tenho aqui o menos 5 e tenho aqui o menos 2. Quem está mais distante do zero? Quem está mais distante do zero é o número menos 5. Então, o menos 5 é menor do que o menos 2. Certo? Então, se eu vou comparar eles dois, eu vou dizer assim, menos 5 é menor que menos 2. Por quê? O menos 5 está mais distante do zero. Quanto mais ele se afasta do zero, mais o número fica menor. Aqui eu olho aqui para o menos 2 e olho para o 3. Então, o menos 3. Eu olho aqui para o menos 2 e o menos 3. Então, menos 2 e tem aqui o menos 3. O que eu vou dizer? Primeira coisa, quem está mais próximo do zero? Olha, quem está mais próximo do zero, da origem, é o número menos 2. Então, o menos 2 ele é maior do que o menos 3. Então, aqui tem algumas explicações. Ó. Mais 4 está à direita da origem. Por isso, o mais 4 é maior do que o zero, né? Que é esse aqui. Ó. O zero está à direita do menos 3. Então, eu tenho aqui o zero e aqui está o menos 3. Então, o menos 3 é menor. Eu vou dizer que o zero é maior do que o menos 3. Menos 1 está à direita do menos 4. Então, o menos 1 ele é maior que o menos 4. De um modo geral, considerando dois números inteiros quaisquer, o maior desses números é aquele que está à direita na reta numérica. Certo? Então, para vocês, para nós que estamos estudando esse conteúdo, é importante que você entenda, que você memorize, que você fixe aí na cabeça de vocês como é que estão localizados os números na reta numérica, né? Bem no centro você tem a origem e à direita da origem, para o lado direito estão os positivos e para a esquerda estão os números negativos. Outra informação, quanto mais um número se afasta do zero pela direita, mais o número fica maior. Quanto mais se afasta do zero pela esquerda, mais o número fica menor. E outra informação, complementando,
o número que está à direita é sempre maior do que o número que está à esquerda. Isso olhando para a reta numérica, né? Tá certo? Então tá aqui uma atividade, né? Essa atividade eu quero comentar aqui com vocês e depois a gente continuar fazendo aqui algumas observações aqui na frente. Olha, 5 estudantes de diferentes países em intercâmbio registraram as temperaturas médias em um mesmo dia de fevereiro em suas cidades de origem. Então aqui Tóquio, 0 grau a temperatura. Montevidéu aqui na América do Sul, né, Uruguai, 22 graus positivos. Londres, Inglaterra, menos 3 graus negativo, né, menos 3 graus Celsius. Oslo na Noruega, menos 10. Rio de Janeiro, 30 graus. Então responda no caderno. Nesse dia estava mais quente, aí você vai comparar aqui. Primeiro, Montevidéu e Rio. Aí eu vou olhar aqui, ó. Montevidéu, 22. Rio, 30. Onde é que estava mais quente? Quando a gente vai comparar esses dois, ó, então é mais fácil dizer que no Rio estava mais quente. Montevidéu e Tóquio. Aí Tóquio, 0 grau e Montevidéu, 22 graus. Onde é que estava mais quente? Em Montevidéu, né? Tóquio e Londres. Aí eu tenho aqui Tóquio e Londres. Aí em Tóquio, 0 grau e Londres, menos 3 graus. Onde é que estava mais quente? Lá no 0, né? Então, em Tóquio estava mais quente, né? Estava 0 grau. Oslo e Londres. Aqui Oslo e Londres. Oslo, menos 3 e Oslo, menos 10 e Londres, menos 3. Então, onde é que estava mais quente? A pergunta é onde que estava mais quente. Onde estava mais quente é aqui no menos 3, ou seja, em Londres estava mais quente. Como é que a gente vai entender aqui? Nós estamos falando que quanto mais o número se afasta do zero, mais ele fica menor. Na verdade, então, menos 10 é uma temperatura menor do que menos 3. Então, menos 3 está muito mais quente do que menos 10. Aí vamos comparar Oslo com Montevidéu. Oslo negativo, né? Montevidéu positivo. Então, Montevidéu está mais quente. Londres ou no Rio de Janeiro? Londres, menos 3. Rio de Janeiro, 30. Então, está mais quente no Rio de Janeiro. Em qual dessas capitais fez mais frio nesse dia? Onde é que está mais frio? Vai ser aqui em Oslo, na Noruega, né? Que estava com a temperatura aí de menos 10 graus. E aqui tem outras explicações falando ainda sobre temperatura, né? Que eu quero explicar para vocês aqui calmamente, para que vocês possam entender, né, esse conteúdo. O que diz aqui? Uma temperatura de 5 graus acima de zero, né, é maior que uma temperatura de 10 graus abaixo de zero. Essa afirmação significa comparar os números mais 5 e menos 10. Então aparece aqui, ó. Como é que eu leio isso aqui? Como é que eu leio? Aqui eu vou ler assim, mais 5, ó, é a leitura. Mais 5, maior, né? A gente fala maior que menos 10. Então esse símbolo aqui, ó, é o maior que. Eu costumo dizer que é você pegar o braço direito, né? Levantar o braço direito, você tem um símbolo maior. Ou posso dizer também que o menos 10 é menor que mais 5. Então, qualquer número inteiro positivo, ele é maior do que qualquer número inteiro negativo, né? Tá certo? Ó. Aí vem aqui outro exemplo. Uma temperatura de 0 grau é maior que uma temperatura de 10 graus abaixo de zero. Essa afirmação significa comparar os números 0 e menos 10. Então, 0 é maior que menos 10, ou dizer que
menos 10 é menor do que zero. Então, se você for comparar aqui na reta numérica, ó, você tem o zero, aí você vai ter à esquerda dele o menos 10, ou seja, menos 10 está muito distante da origem, ou seja, menos 10, a gente vai dizer que menos 10 é menor do que o zero. E outro exemplo, uma temperatura de 5 graus abaixo de zero é maior que uma temperatura de 15 graus abaixo de zero. Essa afirmação significa dizer que menos 5 é maior que menos 15 ou dizer também que menos 15 é menor que menos 5, né? Entre dois números inteiros negativos, o maior é aquele que está a uma distância menor do zero, ou seja, o maior é aquele que tem o menor módulo, né? Então aqui são informações que complementam, né? Aqui já está falando também da questão do módulo, né? Você tem, por exemplo, você tem aqui, por exemplo, o módulo de menos 5 é igual a 5. O módulo de menos 15 é igual a 15. Então, o que está falando aqui é que se dois números inteiros negativos, o maior deles é o que tiver o menor módulo, né? Então, você está comparando aqui o menos 15, o menos 5 e o menos 15. Então, o maior número é o que tem o menor módulo. No caso aqui, o módulo de menos 5, 5. O módulo de menos 15, 15, né? Então, o menor módulo é o maior número. No caso aqui, o número menos 5. Então, essas explicações aqui, aí eu estou propondo aqui a vocês que pudessem responder essa atividade, ó. É uma atividade simples, né? Que vocês possam estar aqui respondendo ela, nos respondendo aí pelo WhatsApp. Eu vou ficar disponível para tirar alguma dúvida, como também receber essas atividades de vocês. Então, vejam aqui como é simples. Ó, o primeiro quesito, observe os números. Aí tem aqui a letra A, B, C, D. Esses números, essas letras, estão representando números, né? Então eu vejo aqui que eu tenho aqui o centro, a origem, ó. Eu tenho aqui o C, o A, o B, o D que estão à esquerda dessa origem. E você vai comparar usando os símbolos maior. Este símbolo aqui, ó, é o símbolo maior, para vocês não esquecerem. E este aqui é o símbolo menor. Então vamos comparar o A e o zero aqui, né? O zero. Então eu vejo que o A está à direita do zero. Então eu vou dizer que o A é maior do que o zero. E o B? O B está à esquerda do zero. Então o B é menor do que o zero. O C? Maior do que o zero. O zero e o D? Eu vou comparar o zero com o D. Então eu digo que o zero é maior do que o D. Eu vou comparar o A e o B, né? O A com o B. Então eu digo que o A é maior do que o B, né? Está à direita dele. Comparar o A com o C. Eu digo que o A é maior do que o C. Comparar o D com o A. O D é menor do que o A, né? O D está à esquerda do A. O B e o C. O B e o C. O B é menor do que o C. E o B e o D. Eu vou dizer que o B é maior do que o D, certo? E o segundo quesito, vocês vão comparar agora olhando para esses números. 0 e o mais 9. Então eu vou dizer que o 0 é menor do que o mais 9. O 13, eu vou dizer que é maior do que o 0. O 0 e o menos 7. Olha, todo número negativo é menor do que o 0. Então eu vou dizer que o 0 é maior do que o menos 7. Vou dizer que o menos 20 é menor do que o 0. Que o mais 10 é maior que o menos 10. Que o mais 1 é maior que o menos 10. Que o menos 25 é menor do que o mais 9. Que o mais 11 é menor do que o mais 30. Que o menos 11 é maior que o menos 30. Lembrando aqui que o menos 11 está mais próximo do zero, então ele é maior, né?
O negativo, todo ele é menor que o número positivo, né? E o mais 20 é maior do que o menos 4. Então, vejam como é simples, né? Vocês tentem responder e entre em contato aí com a gente para a gente tirar alguma dúvida de vocês. Então, bons estudos a todos e um bom final de semana aí. Façam as atividades que estão sendo propostas. Entre em contato comigo para tirar alguma dúvida e bons estudos a todos.